Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Saturday Night One. A partir de hoje, nossos cultos, as nossas lives, serão aqui no YouTube nesse período de quarentena. Todo sábado a gente vai estar postando um vídeo novo aqui no canal. Eu vou chamar o pessoal do louvor, que hoje vai ser a Aninha Pastora. Então, independente do lugar que você esteja, você tem liberdade para adorar a Deus. Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que bênção esse louvor, né? Espero que você possa ter adorado junto com a gente, que ele possa ter tocado seu coração e ter te colocado mais próximo de Deus nesse momento. E agora eu vou chamar o preletor da noite, que vai ser o pastor Paulo. Seu coração seja terra fértil para receber essa palavra, que você possa absorver tudo que Deus tem para falar com a gente nessa noite. Olá, pessoal.
Estou aqui hoje para compartilhar uma palavra de Deus com você, nesse tempo que estamos vivendo, palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a mocidade da nossa igreja. Saudade que estamos de vocês todos, de nos reunirmos. Espero que você seja muito edificado com essa palavra. Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 33 e 34, nos diz assim: Jesus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Pai, nós clamamos a Tua graça sobre as nossas vidas, pedimos a Deus a bênção e a edificação da Tua palavra, e que o Senhor nos dê inspiração para esse tempo de estudo e meditação da palavra do Senhor. Ministra-nos, Senhor, e fortaleça-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Veja, esse texto é um texto bem propício para o momento que nós estamos vivendo, porque falam das preocupações humanas. E ele coloca a ansiedade como um gatilho que ativa os nossos medos. A ansiedade está presente no ser humano e ela pode ser um sentimento normal, mas também no seu estado grave. Ela pode atrapalhar as nossas vidas. O fato é que alguém disse que a ansiedade de verdade é o resultado do afastamento de Deus. E dependendo do grau da ansiedade, ela pode causar sintomas em nós, alergias, dores, tremores, cansaço, as mãos ficam frias, enfim, podemos até ter náuseas, calor, calafrio, né? E um estudo, ele demonstrou, um estudo que eu pesquisei na internet, demonstrou que a maioria das nossas ansiedades, elas são causadas, primeiro, 40% de coisas que nunca vão acontecer em nossas vidas. 30% por coisas que ficaram no passado e que não podem ser mudadas. 12% das nossas ansiedades, esse estudo aponta que devido a críticas de pessoas, sendo que a maior parte não são verdade. 10% sobre saúde e o estresse pode inclusive agravar. E 8% são problemas reais, que nós vivemos no dia a dia e que de uma ou de outra forma eles serão resolvidos. Então veja, fazendo a soma em geral, 92% das nossas preocupações são causadas por questões que não têm fundamento. E Jesus está dizendo nessa palavra: não se preocupem, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta o amanhã as suas próprias preocupações. Esta palavra de Jesus, ela está inserida no contexto do Sermão da Montanha e ela ocupa alguns capítulos do Evangelho de Mateus. E Jesus está dizendo para nós, para mim e para você: não andeis ansiosos. Essa palavra, ela nos desafia a lutarmos e vencermos a ansiedade. Como que nós podemos vencer a ansiedade? Então é sobre isso que eu quero refletir um pouco com você. Porque se Jesus diz que não devemos andar ansiosos, subentende que nós podemos vencer a ansiedade. E eu gostaria de trazer 3 pontos principais para nós pensarmos sobre como é possível vencer a ansiedade. Primeiro ponto da nossa reflexão: é possível vencer a ansiedade se mantermos o foco em Jesus Cristo. Se mantemos o foco
no que Jesus nos ensina, na orientação que o Senhor Deus nos dá. E como que nós podemos manter o foco? Não andando distraídos. Veja, a palavra que Jesus diz, não vos inquieteis, o termo grego para essa palavra é merinal, e a ideia é de distração. Jesus está dizendo, não andeis distraídos, não sofram uma situação antes que ela aconteça, antes que esses temores venham a se realizar, não se distraiam com isso. Ou seja, o ensinamento de Jesus é para que não soframos distrações com coisas passageiras, secundárias em nossas vidas. A distração, ela tem o objetivo de tirar a nossa atenção de questões que devem ser tratadas com prioridade. Veja, nós temos um exemplo clássico, que é a queda do rei Davi, o pecado de Davi. E por que pecou? Porque Davi andava distraído no palácio, enquanto o exército e os seus soldados estavam em batalha. Israel estava em guerra, e o rei descansando, andando distraído pelo palácio. Davi sofreu um profundo ataque devido à sua distração. Isso me ensina, isso nos ensina que devemos redobrar o cuidado com as distrações, porque elas podem fazer com que a gente caia em pecado. Distração é tudo o que Satanás precisa para tirar a nossa atenção do foco principal. Então o que devemos fazer? Devemos lutar para manter o foco, para vencer a ansiedade. Esse é o propósito do ensino de Jesus. Veja, não apenas lute, mas precisamos nos preparar, precisamos nos exercitar na palavra, na oração, nos concentrarmos na promessa que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Focados na palavra de Deus, não nos distraindo com coisas que podem tirar o nosso foco e para que o inimigo entre em nossas vidas, fazendo com que o sentimento de ansiedade aflore e o medo tome conta de nós. Então, o que nós podemos fazer? Cante, louve, adore. Devemos encher as nossas mentes com o ambiente da adoração e da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Portanto, encontre um meio de se fortalecer em Deus. Alguém disse que a ansiedade nunca nos fortalece para o dia de amanhã. Ela apenas nos enfraquece para o dia do hoje. Mantenha o foco, mantenha-se focado no ensinamento de Jesus. Não permita que distrações paralelas tire você da presença abençoadora do Senhor. Esse é o primeiro ponto da nossa reflexão, de como podemos vencer a ansiedade, mantendo o nosso foco em Jesus Cristo, não nos distraindo com coisas que tiram a nossa atenção do reino de Deus. Um segundo ponto de como podemos vencer a ansiedade, então já praticando o que Jesus nos ensina em sua palavra, é com atitudes de fé. Jesus nos desafia aqui que precisamos ter atitudes de fé diante das necessidades humanas e diante dos desafios da vida. Precisamos ter atitude de fé. Então, veja, eu tenho alguns exemplos para te dar. Em Marcos 14:3 fala de uma mulher que ofertou um preciosíssimo perfume de nardo puro e derramou sobre Jesus. Uma atitude de fé, uma atitude de adoração, que mantinha aquilo que ela tinha de mais precioso, ela deposita sobre os pés de Jesus. Em Marcos 15:43, fala de um ilustre membro do Sinédrio que esperava pelo reino de Deus, cujo nome é José de Arimateia, que foi até Pilatos pedir o corpo de Jesus para lhe dar um funeral adequado.
E a gente percebe em José de Arimateia uma atitude corajosa, uma atitude de fé, de coragem. Ele foi até aquele que havia condenado Jesus. Em Atos 4,36, diante da necessidade da igreja, nós vemos Barnabé vendendo um campo, ofertando aos apóstolos. Uma atitude de generosidade. José no Egito teve atitude de integridade. São homens que manteram a sua vida focada e tiveram atitudes de fé e através da sua fé não sucumbiram quando passaram por perseguições ou por tentações. Temos exemplos negativos de pessoas que não conseguiram e que sucumbiram na sua fé. Ananias e Safira é um exemplo, Saul é um exemplo, Geazi é outro exemplo que se deixou levar pela cobiça. Então veja, quanto mais atitudes de fé, menos ansiedade teremos. Nós temos algumas frases de Jesus. Ele diz: faça-se conforme a tua fé te salvou. Homens de pequena fé, onde está a vossa fé? Então Jesus ele nos faz um convite em João 14,1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Max Lucado, ele diz, em um livro seu, ele diz: alimente o seu medo e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos é que morrerão de fome. Como podemos alimentar a nossa fé? Através da palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, testemunhando da graça e da palavra de Deus. Romanos 10,17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Jesus Cristo. Só a fé pode nos proporcionar tremendas experiências com Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 5, 3 e 4: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. São situações que devem ser vividas e experienciadas pela fé. Pela fé podemos vencer a ansiedade. Primeiro ponto: vencemos a ansiedade mantendo o nosso foco em Jesus Cristo, não nos distraindo com coisas secundárias. Em segundo, podemos vencer a ansiedade com atitudes de fé, como esses homens e mulheres deixaram exemplo na palavra de Deus, para que nós possamos sermos também vencedores. E em terceiro lugar, nós podemos vencer a ansiedade priorizando o reino de Deus em nossas vidas. No Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E por que o reino de Deus deve ser uma prioridade? Veja, jovem, veja, meu irmão, porque o verdadeiro descanso não pode ser encontrado em nenhum outro lugar a não ser no Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu vos dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Então veja, a paz de Deus, ela proporciona tranquilidade, refrigério para a nossa alma. O Senhor Jesus prometeu e Ele deu. O que nós podemos fazer? Podemos orar, podemos clamar a Deus. Esse momento, essa situação, com tantos noticiários, com tantas coisas bombardeando os nossos, através das mensagens que recebemos. Devemos transformar tudo isso em oração.
e dizer: Senhor, olha aqui a ameaça do mundo, o que o mundo está dizendo e o que isso está causando na minha vida, na minha mente, na minha cabeça. O Senhor nos prometeu a paz e eu clamo agora por tua graça, pela paz do teu Santo Espírito. Senhor, pela fé eu me aproprio dela, eu abraço a paz, o teu Espírito Santo, Senhor. Eu recebo o teu amor que lança fora todo medo. Eu me deito e logo pego no sono. É assim que devemos fazer, meu irmão. É assim que devemos lutar no reino espiritual. Nós precisamos tomar posse das bênçãos que já nos foi prometidas em Abraão, em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que em Cristo nós teremos as bênçãos prometidas a Abraão. Portanto, busque o reino, viva o reino de Deus como uma prioridade em sua vida, porque o verdadeiro descanso não pode ser encontrado em outro lugar senão no senhorio do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. O Senhor Jesus, ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos entender algumas coisas aqui, queridos. O convite de Jesus tem a ver com o reino de Deus. O convite de Jesus tem a ver com a paz de Deus. O convite de Jesus tem a ver com o Espírito Santo que nos dá coragem, que nos dá ousadia, que nos dá intrepidez, que lança fora todo medo. O convite de Jesus tem a ver com o reino de Deus, porque o convite se dá pelo fato de termos um dia nos afastado da presença de Deus, mas Jesus em sua graça, em sua misericórdia, no amor do Pai, ele nos faz o convite de volta ao reino. E quando nós entramos no reino, então o Senhor, ele nos devolve todas as coisas que havíamos perdido no reino. Ele ilustra, Jesus ilustra isso na parábola do filho pródigo, que havia perdido tudo, mas ele ilustra isso devolvendo um anel, autoridade, sandálias, roupas novas, uma festa, então a alegria do reino é devolvida àquele pródigo que volta agora ao lar do seu pai. É isso que o Senhor nos ensina. O reino de Deus deve ser tratado como uma prioridade, e o seu convite é para que possamos ter novamente a alegria, a paz do reino de Deus. Mas veja, num segundo momento, também o convite de Jesus, ele impõe em nós uma disposição de mudança e conversão e arrependimento, que são necessários para que o reino de Deus se torne uma verdade e uma constante em nossas vidas. O que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? Que quando Deus entra na vida de alguém, Deus traz consigo o seu reino e o seu poder. Mas recebereis sobre vós ao descer sobre vós, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, confins da terra. O reino de Deus é poderoso, meu irmão. E ele deve ser vivido dentro de nós, na nossa mente, no nosso jeito, no nosso falar, na nossa conduta, na nossa esperança. Essa é a nossa fé. Vejam, a palavra de Deus diz em Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Alegria no Espírito Santo. Quando Deus entrou na vida dos hebreus no Egito, Deus libertou o seu povo da escravidão. Deus abriu um caminho no meio do mar, providenciou uma nuvem para estarem junto todos os dias com eles. Deus esteve presente na coluna de fogo para guiá-los à noite. Deus lhe forneceu alimento, cada manhã um maná, ele aparecia, as suas roupas não se envelheciam. Veja, no deserto o povo foi orientado, não ficou desorientado. E a orientação é que pegassem o suficiente para a alimentação de um dia. Uma lição preciosa que nós aprendemos, porque o povo precisava viver um dia de cada vez. E nós precisamos aprender isso.
a viver um dia de cada vez. Há um ditado que diz: matando um leão por dia. Jesus está dizendo aqui: confie em mim, eu darei a vocês tudo o que vocês precisam. Permaneçam firmes, crendo, confiando, com fé. É o que o Senhor está dizendo para nós aqui, meus irmãos. Ele está dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Não viveis inquietos, distraídos. Tenham atitudes de fé, priorizam o reino de Deus. Então a conclusão que nós chegamos dessa palavra é que nós podemos vencer a ansiedade, nos apropriando da promessa de Deus. Promessas de fé, promessas de bênçãos. As necessidades seriam supridas, um dia de cada vez. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 6, o pão nosso de cada dia. Deixe-me dizer uma coisa: Deus não muda. Ele permanece o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E nós temos a promessa de que todas as nossas preocupações poderiam ser lançadas sobre Jesus em oração. Pedro registra isso. Ele diz na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 5, ele diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que devemos fazer com a nossa ansiedade? Com aquilo que nos assusta? Lançando diante de Deus, através da oração, do clamor, da súplica. Nossas provisões, nossas demandas, nossas necessidades, tudo o que precisamos estão no Senhor. Todos os recursos estão, eles vêm do trono de Deus. As vitórias temporais, elas são primeiramente conquistadas no eterno, no invisível, no espiritual, no trono da nossa graça. E é lá que nós devemos buscar, é lá que você deve buscar. E veja bem, não importa a idade que você tem, não importa se você tem pouca ou menos experiência, clame a Deus, ouse com fé, clame, diga: Senhor, socorro, eu clamo a Ti, ó Pai, eu quero colocar agora a minha angústia, a minha necessidade diante de Ti. A Tua palavra é viva, verdadeira, eficaz, sobre mim há uma promessa do Teu Espírito, eu quero viver isso, Senhor, na minha vida. Clame com ousadia, com fé, e experimente a graça de Deus sobre você. O apelo dessa palavra, meu irmão e minha irmã, é que devemos entregar nossas vidas a Jesus sem reserva. Todas as nossas necessidades, todas as nossas lutas e os nossos problemas pertencem ao Senhor. Devemos olhar para o alto, com fé, com esperança, com confiança. Ele venceu todas as coisas. Ele venceu a morte. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, a minha pergunta para você: qual é a tua preocupação? Qual tem sido a tua inquietação? Nós temos a promessa de Jesus. Para finalizar, a palavra de Deus nos diz na primeira carta de João, capítulo 4, verso 18. No amor, Deus é amor. Diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Lembre-se, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. O amor é o dom supremo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E o amor de Deus que está sobre a tua vida lança fora o medo. O Espírito Santo de Deus que veio do alto, promessa do Senhor sobre a tua vida,
Ele é suficiente para trazer calmaria, refrigério e paz ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida. E que nós possamos considerar essa palavra de Jesus Cristo. Essa palavra que nos ampara e que nos sustenta. Que Deus te abençoe. Veja, a saudade é grande, logo nos veremos novamente. Nós cremos nisso. E eu gostaria de orar agora com você. Feche os teus olhos, baixe a tua cabeça, coloque-se diante de Deus em atitude de oração. Vamos falar com o Pai, vamos conversar com o Senhor, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas ansiedades, ó Deus, as nossas necessidades, e queremos pedir a tua bênção e a tua graça. Senhor, fortaleça o meu irmão agora. Fortaleça, Senhor, esse jovem, essa moça. Pai, que o teu Santo Espírito, que a tua graça venha sobre a vida deles. O Senhor nos prometeu o Santo Espírito. O Senhor diz na tua palavra que porque o Senhor venceu o mundo, que nós também venceríamos as aflições deste mundo. Eu peço a tua bênção, renovo espiritual, fervor, foco, sem distração. Senhor, renova novamente, ó Pai, nós pedimos, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, e que cada jovem, cada irmão, cada irmã, Senhor, possam, fortalecidos pela tua palavra, ter um testemunho de fé, experiência vivida, para poder glorificar o teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos juntos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Maravilhosa essa palavra. Espero que ela possa ter colocado um pouco de paz no seu coração e ter te edificado, te abençoado. Às vezes é difícil mesmo, tipo, as coisas que têm acontecido, tudo que a gente vê, mas espero que ela tenha colocado paz no seu coração. E agora vamos para a retrospectiva da semana. Caso você não saiba, estamos postando coisas quase diariamente lá no Instagram da One. Todo dia uma coisa diferente, e agora eu vou contar um pouquinho do que aconteceu lá. O livro indicado foi Silmarillion, do Tolkien. Não sei se fala assim, mas é o mesmo autor de Senhor dos Anéis. Lá explica certinho sobre o livro, maravilhoso. O filme também, o filme indicado foi A Prova de Fogo, que não sei se tem no Netflix, mas tem na Amazon. E lá no nosso perfil do Instagram tem o porquê você deve ver esse filme. Então depois que esse vídeo terminar, você vai lá ver. E essa semana nós indicamos 3 bandas, cantores, ministros de louvores, que foi Half-Alive, Jeremy Wright, não sei falar o sobrenome dele, desculpa aí, e Tom Molinari. E o favorito foi Half-Alive. Então, se você quer saber mais informações sobre esses enviados ministros de louvor, você vai lá no nosso perfil, porque lá também tem um vídeo e um podcast de bônus. Então, depois que esse vídeo terminar, você corre lá no nosso Instagram. E vamos de avisos! Amanhã tem culto no YouTube da igreja às 9 e às 6h30. Você não pode perder, vem participar com a gente. E tem EBD dos jovens depois. Nesse novo canal no YouTube nós queremos trazer várias novidades, várias coisas novas, estar bem presente por aqui também, mesmo depois que a quarentena acabar. Então, já se inscreve, manda para os seus amigos, compartilha com todo mundo.
E é isso aí. Deus abençoe vocês. Não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa nova forma que a gente está fazendo.